Hoje a gente vai iniciar o nosso bate-papo, um projeto que a gente já tinha há bastante tempo em mente e a gente teve que adiar um pouquinho devido à pandemia. É um projeto que a gente tem tudo para elucidar da melhor forma possível as dúvidas, tabus, paradigmas sociais, dúvidas de pacientes, dúvidas de quem está querendo iniciar um tratamento para a obesidade, não sabe qual, e deixar bem frisado para vocês, a obesidade é uma doença, ela tem que ser tratada com uma equipe multidisciplinar, ela é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. E a finalidade do nosso projeto, Bate-Papo, é isso, está trazendo para todos vocês, apresentar a nossa equipe, a função de cada um tem de fazer da melhor forma possível tratamento e acompanhamento, tanto cirúrgico como não cirúrgico, certo? Então, nessa primeira fase, a gente vai apresentar as nossas peças-chave. Hoje nós estamos aqui com a doutora Josane, psicóloga da nossa equipe, e vamos aprofundar bastante as principais dúvidas que foram enviadas por vocês, certo? Depois a gente vai deixar também registrado a gravação dessa nossa live e editar os melhores momentos para estar passando para todos vocês. Disponibilizar em YouTube também e vamos fazer isso com toda a nossa equipe, tirando as principais dúvidas, certo, gente? Como é que está aí, Jack? Pode ir, doutor. Pode começar? Então, nesse primeiro módulo a gente vai fazer via rede social. Nosso segundo módulo eu quero fazer presencial, com interação com o público. E a terceira etapa já vai ser mais uma etapa que a gente vai deixar com uma cartazinha na manga, mas vai ter bastante novidade para vocês, viu? E, doutora Josane, um prazer receber você aqui hoje em nosso espaço. Queria dizer para você que você é de grande valia. Obrigada. Tenho o maior prazer em trabalhar com você. É uma profissional de gabarito, de extrema importante no tratamento da obesidade. E o nosso bate-papo ele vai ser mais voltado para a etapa do tratamento cirúrgico, né? Então, a gente sabe que o paciente chega para a gente nesse primeiro momento para fazer uma avaliação de qual modalidade de tratamento ele vai se enquadrar. Mas a intenção do bate-papo foi tratamento cirúrgico da obesidade. Então a gente vai tirar todas as dúvidas quanto ao tratamento cirúrgico, como que é o preparo e como são as fases de preparo até a cirurgia e após a cirurgia. Hoje estamos com o nosso bate-papo com a nossa psicóloga, selecionamos as principais perguntas e vamos agora tirar as principais perguntas dessa primeira etapa e depois as perguntas que vocês vão mandar pra gente. Beleza, Ju? Beleza, vamos lá. Primeiro eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Josane, eu sou formada em psicologia há mais ou menos uns 10 anos, especialista em neuropsicologia e terapia cognitiva comportamental voltada para o emagrecimento. A gente já selecionou, como o Thiago falou, algumas dúvidas, mas é importante a gente começar dizendo, o Thiago começou dizendo que a obesidade é uma doença e ela é multifatorial. E é muito interessante esse movimento que a gente tem feito de trazer a importância de todas as dimensões, né? Ela afeta não só na parte física, nós somos biológicos, então estamos todos juntos. Então, se a gente não conseguir dar as mãos, né, e formar uma rede de apoio, só assim a gente vai conseguir efetivamente, né, acompanhar e tratar a obesidade. Então, além de ser doença, é multifatorial, né, e ela atinge em todos os campos da vida. Isso. Né? Essa colocação da doutora Josane é muito importante para vocês que estão nos assistindo entender. A obesidade ela é uma doença que ela não tem cura, mas ela tem tratamento. E por que ela é considerada uma doença que não tem cura, mas tem tratamento? Porque ela é multifatorial, como a doutora falou. Então, como é que a gente vai tratar uma doença que tem várias causas, que tem várias opções de tratamento? Então, ela se titulou uma doença, uma pandemia, uma epidemia, que ela não tem cura, mas tem tratamento. E o seu tratamento, estamos falando aqui em tratamento cirúrgico, ele não acaba
né, depois da cirurgia, na mesa de cirurgia. E nem começa depois da cirurgia, não é isso, Jô? O tratamento ele começa antes da cirurgia, preparando aquela pessoa que chega para a gente para o processo em sua vida após a cirurgia, não é isso, Jô? Então o tratamento tem que ser continuado, pois se ele for interrompido, o que vai acontecer? Os fatores causais vão se sobressair novamente e a gente vai voltar a poder ganhar peso e não ter aquele resultado que a gente deveria ter, né? Então agora a gente vai fazer nesse primeiro momento, começar a responder as perguntas das caixinhas de perguntas que foram enviadas nessas 2 semanas anteriores para vocês. Beleza? Vamos lá, Ju? O acompanhamento, uma das perguntas, né, que a gente selecionou durante essas 2 semanas é: por que é preciso acompanhamento psicológico antes e depois da cirurgia? Acho que a primeira dúvida que a gente precisa esclarecer é antes, durante e depois, né? É uma rede de apoio. Apesar de ser intitulada como a avaliação psicológica, ela é um processo muito mais de acolhimento, né? De entendimento das dificuldades, para que a gente possa realmente agir. A gente costuma chamar de avaliação terapêutica, né? Enquanto a gente avalia o que a gente precisa trabalhar, a gente já faz uma psicoeducação dos principais fatos que vão precisar ser trabalhados no antes, principalmente no antes. Tudo é um processo, né? As coisas não vão mudar do dia para o outro. Todo processo tem etapas e a avaliação psicológica faz parte desses atendimentos antes da cirurgia, mas vai muito além da avaliação em si, né? Certo, certo. Pessoal, enquanto a gente está desenvolvendo aqui, explicando para vocês as perguntas dos nossos seguidores, vão mandando as perguntas que vocês têm, as dúvidas, para a segunda etapa do nosso bate-papo. A Jaque está aqui anotando as perguntas para vocês e a gente vai respondendo aqui também. A doutora pontuou um fato muito importante: o preparo da mente e da saúde mental no pré. Então, pessoal, isso aí a gente tem que estar bem frisado, que se o paciente ele não tiver um preparo antes e um entendimento de como vai ser a sua vida após a cirurgia, a gente tem que parar por aí e ver se realmente essa pessoa ela é elegível naquele momento, né, para o procedimento cirúrgico. Então, qual é a nossa função aqui em se falando de um provável tratamento cirúrgico, né, Jô? Não é finalidade nesse primeiro momento de uma terapia para você, mas sim identificar fatores causais que impeçam ou possam dificultar ou falhar o tratamento de você após uma cirurgia. E a nossa finalidade é o quê? Manter os resultados, né? Longevidade para o resto da sua vida. Então, para isso, não sumir após a cirurgia, após um ano e meio, onde o paciente já vai estar próximo da sua meta de peso, achando que está tudo bem, que não precisa mais da doutora, que não precisa mais da equipe e que já sabe de tudo. Aí começa o perigo, né? Aí começam os deslizes. Então, sempre manter o check-up, tá bom, gente? Qual foi a outra pergunta, Ju? Linkada com essa, vem a pergunta: quantas consultas com a psicóloga seria ideal? Eu entendi como quantas consultas no pré, né? No pré-cirúrgico. Para operar, né? Não existe um número determinado de consultas, mas normalmente gira de 3 a 5 encontros. Consulta, certo. Mais ou menos isso. Não existe, mas vai depender do processo e da necessidade que a gente vai identificar. Pegando o gancho dessa pergunta que a nossa seguidora mandou, e quanto tempo demora das avaliações? Então, assim, gente, não uma pessoa não é igual a outra, né? Tem gente que chega às consultas que já sabe quase tudo, já passou por vários processos, já interrompeu o processo, está retomando o processo. Então, você, nesse primeiro encontro, ela vai ser avaliado, certo? Anteriormente, você já passou comigo, ou já passou com uma nutri, ou já passou com uma endócrino, mas vai passar comigo também, já vai receber informações e até chegar com a Ju. Chegando com a Ju, ela vai fazer uma consulta inicial e avaliar cada caso conforme, né, Ju,
se tiver algum problema, né? Então ela vai fazer aquelas avaliações iniciais, detectar se tem algo que impeça ou que precisa ser ajustado para o procedimento cirúrgico. E aí ela vai avaliar quantas consultas precisa, 1, 2, 3, né? Eu já tive paciente que eu trabalhei, Ju, meses e até anos, né, Jair? Então a gente tem paciente fazendo terapia, aí já passou para terapia, né? Porque um paciente com compulsão alimentar, um paciente com quadro depressivo grave, um paciente com ansiedade grave, descontrolado, tem que compensar. Isso não significa que ele vai ser aquele paciente que ele vai ser bombado para a cirurgia, está impedido de operar. Não, ele apenas está sendo preparado, certo? Para ele receber um procedimento cirúrgico no momento certo. Fechado? Mas em média, pessoal, uma consulta de avaliação, onde ela vai fazer a triagem e dizer para você se vai precisar de 1, 2, vamos ver. Né? Quanto tempo, né, que o pessoal perguntou? Mais ou menos, Jô? 1 mês, 2? Pode ser de 3, mais ou menos de 3 a 5 semanas, que a gente faz Pronto, normalmente semanal. Respondido. Né? Agora, pegando o gancho do que o Thiago estava falando, é interessante pedir licença às perguntas para a gente falar. Sim. Normalmente, geralmente, o paciente já passou por endócrino, por nutricionista, né? Mas nem sempre pelo psicólogo. Né? Sim. E assim, quando a gente pensa na obesidade como uma doença multifatorial, né, a parte comportamental e ambiental está lá. Certo. E isso de não ter passado antes por um profissional que atua exatamente nessa área comportamental, às vezes vira uma dúvida, né? Certo. E daí vem a outra pergunta, tem uma pergunta que pergunta o que seria uma contraindicação do ponto de vista psicológico para a cirurgia bariátrica? Certo. Né? Aí, para esclarecer, juntar a pergunta à sua fala, né? Tá. Nenhuma alteração psicológica ou psiquiátrica seria uma contraindicação. O que a gente precisa fazer é acompanhar, estar sendo acompanhado, né? Para estabilizar, como você falou, para ir sim para uma cirurgia. Um dos transtornos psicológicos ou psiquiátricos que a gente encontra é a ansiedade. Certo. Então vale a pena a gente dizer que a ansiedade a gente precisa estabilizar, entender o que é, saber como lidar com ela, para ir sim ir para um procedimento cirúrgico. Eu sempre digo para todos, né, para não passar sufoco. Tá, Né? certo. Então não precisa ter receio de não conseguir fazer a cirurgia porque tem ansiedade ou porque tem depressão. Nenhum transtorno vai ser impeditivo. Certo. Inclusive existem muitos estudos que até contribuem, né? A nova vida contribui muito, mesmo para quem tem um transtorno psicológico. Entendi. Então, Já como é que tá aí as perguntas? A gente tem uma pergunta aqui. Mas tá tendo pergunta aí? Vai segurando, segura aí. Temos quantas já? A gente tem 2. Só Já tô 2? anotando aqui. Quantos seguidores, quantas pessoas estão? 23. 23? Então bora mandar pergunta aí, pessoal. Segundo bloco. Eu vou tacar fogo no parquinho aí, Josi, viu? vai, bora. Voltando um pouquinho, que eu acho que a dúvida principal aí das pessoas é bipolaridade. O que você tem a falar um pouquinho sobre a bipolaridade? E a outra pergunta, compulsão alimentar. Tá. Porque assim, todo mundo que chega para mim, doutor, eu sou compulsivo. Então, às vezes não é, pessoal. Exatamente. Às vezes não é. Às vezes você pode comer errado, certo? E você não suprir aquela sua demanda e você ainda ficar com fome ou com vontade de comer. Mais fogo no parquinho ainda. Fome psicológica. Existe? Existe. Sim. Ou é vontade de comer? Então, assim, eu tive uma paciente que chegou aqui comigo e foi detectado que, na realidade, ela não tinha compulsão alimentar, Jô. Né? Ela fazia uma refeição, a última, o jantar. Ela ia lá, comia, a composição do prato dela era mais carbo do que proteína, 2 horas depois ela estava com fome. E tinha ansiedade e passava a noite assaltando a geladeira. Então, o que a gente fez? Enquadrou, fez um planejamento nutricional com ela, certo? Então, colocou ela a comendo mais proteína do que carbo durante o decorrer do dia e ela ficou saciada à noite e parou de beliscar. Então, essa paciente, ela achava que ela tinha compulsão alimentar. Por quê? Não tinha um aporte nutricional bom, ficava com fome, o problema dela era fome, era comer errado.
né? E tinha fome. E passava a noite beliscando e chegou para mim dizendo, doutor, eu sou compulsiva. Né? Então, vamos lá. Primeira coisa, bipolaridade é contraindicação ou não? Não. Perfeito. Assim como a ansiedade e depressão não é, a bipolaridade também não é. E tem controle. Controlou, tem opera. Controle. Exatamente. E mantém o acompanhamento. E mantém o acompanhamento. Fechado, tá. Compulsão alimentar. Compulsão alimentar. Quando que é compulsão alimentar? É exatamente o que você falou, né? A maioria acha que tem a compulsão alimentar, assim como a ansiedade. Certo. Todo mundo chega e diz que tem ansiedade. Certo. Né? Ansiedade é um sentimento natural, Certo. todos têm. Né? O que a gente precisa pensar é em que nível, se está sendo disfuncional na sua vida. Certo. A mesma coisa na compulsão alimentar. O que a gente vê muito é um comer transtornado, que a gente diz, né? Que é o que você falou. Não existe a disciplina alimentar, né? O que a gente percebe? Que eu escuto muito. Eu passo o dia praticamente sem comer e à noite eu como muito. Que é errado. Né? E isso não é compulsão alimentar. Tá? Isso é falta de disciplina alimentar. Tá. E muitas vezes a falta do conhecimento, como você falou, o que está comendo, né? Como está comendo. Eu acho que a ansiedade e a compulsão alimentar é um mito. A gente tem muita informação na internet, isso é ótimo, mas acaba confundindo. Né? E você achando que tem um transtorno e nem sempre é. Né? Por isso que a gente faz na segunda sessão psicoeducação. Certo. Psicoeducação é explicar esses possíveis transtornos, né, que a pessoa acha que tem, a gente explica o que é e a gente desmistifica, dizendo, olha, não tem. Agora, se você não come o dia todo, a relação, que eu explico sempre nas consultas, né, não deixa, o cérebro precisa, nós precisamos de comida. Quando você não dá o que ele precisa entrar em ação. Certo. É o que a gente fala da fome com a vontade de comer. Tá. Qual é a diferença? Você consegue perceber o que é fome, o que é vontade de comer? Sim. A vontade de comer, ela pode vir dessa falta de disciplina alimentar. Estresse muito alto também é um gatilho. Né? Então, o que a gente vê normalmente é falta de disciplina alimentar, que pode sim ser gatilho para uma compulsão alimentar. E o que ela está respondendo aqui, gente, é o que acontece muito no pós-operatório. Se você não tem um preparo psicológico efetivo, consequentemente, no pós-cirúrgico, você vai ter a vontade de comer. Não significa que você está com fome. Até porque o tratamento cirúrgico, ele, anatomicamente, ele vai excluir, certo, a fome. Por quê? Porque aquelas células que estariam supostamente em contato, ou seja, ligada à fome, à saciedade, vai estar excluso, né, anatomicamente. Não vai estar fazendo parte a gente vai fazer uma falha no sistema de trato digestivo de vocês, né? Causar um defeito que é de exclusão, reduzindo o estômago e excluindo aquelas células responsáveis pela saciedade e pela fome. Não é isso, João? Então, assim, às vezes, logo não pode ver, o paciente está com 10 dias de operado, o doutor está morrendo de fome, não está com vontade de comer. Será que ele teve um preparo, né, adequado? Foi explicar tudo isso que a gente está falando aqui? Então, a gente tem que saber. Então, assim, fechando o que a Jô falou, compulsão alimentar não é contraindicação. Também não. Tem que ser controlada, tratada, né? E vontade de comer também é diferente do que estar com fome. Está com fome. Né? A gente diz que é um comer emocional. Sim, né? sim. A comida, muitas vezes, ela é utilizada como um regulador emocional. Certo. Né? Se eu estou estressada, lógico que a gente tem a contribuição da cultura, né? De colocar a comida muito no centro de tudo. Certo. Mas o que contribui mais é o comer emocional. Certo. É quando eu não consigo perceber minhas emoções, né? Não consigo perceber do que eu preciso naquela hora e a comida entra como regulador emocional porque ela me acalma. Certo. E isso vira um ciclo vicioso. Certo. Então, a primeira psicoeducação que a gente faz na avaliação é vamos aprender a identificar o que é fome física do que é vontade de comer. Certo. Entender por que da vontade de comer, para poder criar estratégias de resolução de problemas. Certo. Né? Então, o primeiro passo é identificar. Sabe identificar que você está falando? Muitas vezes a gente pergunta, você consegue identificar o que é fome, o que é vontade de comer? Certo. E às vezes diz não. Certo. Então, o primeiro treino é esse. Tá. O primeiro treino é você entender. E como é que você vai fazer isso? Como é que você vai saber
Se eu almocei meio-dia, 1h, eu tô com fome, ou meia hora depois eu tô com fome, se questionar, não tô com fome, tô com vontade de comer. E por que eu tô com vontade de comer? Começar a entender. Na verdade, a gente fala muito sobre atenção plena na reeducação alimentar. É necessário, né? Atenção plena é você fazer com atenção tudo que você faz. Se eu não tenho atenção ao meu corpo, eu não consigo identificar se eu estou com fome ou se eu estou com vontade de comer. Aí eu simplesmente como. Então, essa é uma das etapas importantes na preparação psicológica. Tá? Perfeito. Como é que tá aí, Jorge? Perguntas? Gente, já tem mais. O pessoal tá mandando aí? Tá acompanhando aí? Tô. Aumentou o número aí de participantes? O horário também não é muito... não ajuda bastante, tem o pessoal não tá voltando para casa. De trânsito, Né? Só que não tem o que fazer mesmo, né? Como a gente, né? Fica aqui falando 6 horas da tarde, né? Pelo amor de Deus. Tá? Mas tem uma pergunta aqui da semana. Davi, vai ver com o tempo que a gente está aí, porque ele corta com 1 hora. Né? Então, quando tiver com 20 minutinhos, você avisa aí que a gente passa para o segundo. Beleza. Tá? Tem quanto tempo já aí gravando de live? Cadê os assessores aí? Vê aí, já. Já tá botando pergunta ali. Vou já ver lá, peraí. Tem quanto tempo aqui? Não dá para ele, não aparece aqui também não. Aperta no... Deve ter uns 20 Aqui, ó. minutos. Aperta no... Tá com uns 20 minutos, doutor. Tá? Vamos mandando aí. Vai, fala. Vamos Vamos lá. lá, tem uma das perguntas da semana passada que aparece também muito, né, no consultório, e tem o link com a compulsão alimentar. Por muitas vezes acharem que tem a compulsão alimentar, mesmo sem ter, e aí surge a pergunta: depois da cirurgia eu corro o risco de mudar o foco da minha compulsão? Certo. Eu vou mudar, eu vou passar a beber mais, comprar mais, né? Boa. Então, isso é recorrente. E aí a resposta é: se realmente a gente identificar uma compulsão, a gente precisa tratar a compulsão. Uma vez tratada, ela não vai para outro lugar. Se eu não trato, não reconheço, ela pode mudar sim. Certo. Né? Porque a comida é fonte de prazer. Se eu não paro e não penso sobre isso, eu vou procurar outra fonte de prazer. Certo. E isso pode ser encontrado na compra. Vou fazer igual o Siqueira aqui. Para. Isso é uma importante. Jôs, muita gente chega para fake ou fato, né? Verdade ou mentira, os tabus, vamos lá. Muita gente chega pegando esse teu gancho. Doutor, vou fazer cirurgia bariátrica e vou ficar compulsivo por doce, vou ficar compulsivo por álcool, vou ficar compulsivo por drogas. Explica um pouquinho para ele. Eu queria falar isso aqui agora, que eu acho que é bem importante. A cirurgia bariátrica ela não faz isso, tá, gente? Ela não faz isso. Ela é um procedimento para levar longevidade para vocês, tá? Para melhorar a vida de vocês. Agora, é o que eu costumo falar em consultas, quem já passou comigo, quem trata comigo, você que está querendo um milagre na sua vida, não faça. Você que quer um tratamento para a gente, que quer ser ajudado, aí a gente vai lhe ajudar. Então, aquela pessoa que quer um milagre e continuar fazendo tudo que faz hoje, bebendo, tá? Quer continuar comendo doce e quer fazer a cirurgia bariátrica e continuar com os mesmos hábitos, aí sim, certo? Ela vai ter mais probabilidade a descontar em coisas que dá prazer. Por quê? O que dá prazer para uma pessoa hoje? Um dos prazeres da vida é comer. Se a pessoa não vai poder mais comer, ela vai descontar no que dá prazer, que é o quê? Doce, né? Bebidas alcoólicas e entre outras coisas. Então não significa cirurgia bariátrica, vou fazer cirurgia bariátrica e vou ficar alcoólatra. Não. Vou fazer cirurgia bariátrica e vou ficar compulsivo por doces ou outras coisas. Até vai, se você não quiser mudar. Vai por quê? Porque o doce desce fácil. A bebida, a cachaça desce fácil. Então você vai ficar, mas foi a bariátrica? Não, foi a pessoa que não quis mudar. Não é isso? Porque a compulsão ela vem de um traço da personalidade, né? E que a gente precisa entender. Perfeita a colocação. E manejar. Certo. Então, se você não trata, não cuida e nem acompanha, ela só vai mudar a direção, a compulsão. Certo. Mas a compulsão é um traço da personalidade, Certo. não é a cirurgia. Certo. Né? Certo. E a pergunta é essa, né? Assim como depois da cirurgia, eu escutei hoje, depois da cirurgia eu vou ter que tomar muitas vitaminas, se hoje não precisa, Sim. né?
Se tem uma compulsão hoje, não precisa tratar? Sim. Né? É importante a gente entender, é uma doença multifatorial. A gente precisa estar em todas as frentes. Não Sim. dá para ir só em uma Operar e frente. parar. Não Opera dá. e para. Acabou, não dá. Tem que ficar fazendo a manutenção. E assim, na parte psicológica comportamental, a gente precisa entender também, é bom, quantas oportunidades a cirurgia traz. Né? Existe um estudo, é uma tese de doutorado, que ele fala, passou 30 anos procurando onde ficam os hábitos no cérebro. E não achou o lugar, né? Não achou. Certo. Mas ele achou a chave. Como é que muda hábito? A gente sabe que a mudança de hábito é o mais difícil. Esse é o grande desafio. Né? Se tem aí um segredo em tudo, é a mudança de hábito. E aí ele achou que assim, o cérebro consegue mudar um hábito muito mais fácil quando ele tem uma recompensa. Sim. Que ele consiga linkar na hora, como a gente faz com a criança, né? A criança está aqui, se ele faz e você bate palma, ele vai repetir, porque foi na hora, ele Certo. sabe o que aquilo é. Então a cirurgia bariátrica é um trunfo muito poderoso na mudança de hábito. Certo. Entender isso é o tesouro, né? Porque é uma oportunidade que você vai ter na mão, porque os resultados virão junto com a mudança, com os novos hábitos que você está adquirindo ali, e assim vai ser muito mais fácil você mudar o hábito daqui para frente, né? Então saber que é o contrário, né? A da dúvida que você falou, a cirurgia bariátrica vai me tornar um compulsivo? Não, ela pode ajudar a curar uma compulsão Compulsão. ou um mau hábito. Você vai ter já pré-estabelecido no seu cérebro que você vai fazer um procedimento, certo? Que vai lhe levar a efeitos benéficos futuramente. Então você já vai para aquele procedimento mentalizando, que é a sua função, né? Que você vai ter recompensas para isso. Né? Então, e pegando o gancho, muita gente fala bobagem, fala são os tabus, são, que é nosso propósito do bate-papo, derrubar estigmas e desinformação com informação correta. Esse é o propósito do bate-papo, gente. Eu vou fazer o gordo, né? Isso já é uma palavra que, né, que soa muito ofensiva, a gente quer destruir isso aí também. Não precisa operar, ele tem que operar a cabeça. Isso caiu, gente, cientificamente está comprovado que a cirurgia bariátrica ela já tem relações com hormônios, certo? Com alterações hormonais que têm consequências também no sistema nervoso central, né? Melhorando tudo isso que ela falou baseado nesse estudo. Então, e isso atua na mudança do paladar, na mudança do olfato, né? Retornando também com os bons hábitos. Não é isso, Jô? Então, a gente está aqui para isso, para trazer informação baseada em estudos para vocês. E vamos lá. Tem uma outra da semana passada, que a ansiedade atrapalha durante o processo da perda de peso. Aí a gente volta, né? É exatamente esse o objetivo da preparação psicológica, né? Antes da cirurgia. Identificar se existe uma ansiedade disfuncional e tratar, né? Se não tratada ou não identificada no preparatório, ela vai atrapalhar na perda de peso, sim. Sim. Já tem 20 minutos aí, 30 já, né? Já. Vamos só correr aí, que eu acho que o papo tá muito Pode bom. falar a parte da diferença com psicólogo e psiquiatra. Boa. Dá, verdade. Precisa de psiquiatra no pré-operatório ou no pós, ou no pré. Então vamos falar do pré. Precisa? Se necessário for, né, minha amiga? Isso. Ela vai fazer, vai detectar e vai indicar e ir em tratamento conjunto com ela. Não é isso? Exatamente. Em alguns casos, a gente pode citar aqui, né? Sim. De ansiedade, de compulsão, realmente uma compulsão, um transtorno compulsivo, a gente vai precisar entrar com medicação. Nesses casos, é importante o acompanhamento do psiquiatra, sim. Perfeito, por que não? Né? Por que não? Ajuda, né? É isso. A gente iniciar o processo de mudança, que para alguns é mais difícil. E se necessário for, entrar com medicação, viu, gente? Entrar com medicação, isso tudo em prol da melhora do paciente. Do sucesso da cirurgia, Do né? sucesso, E eu costumo dizer para eles, não precisa passar aperto, né? Sim. A gente sabe que existe um estigma muito grande nas dificuldades, nos transtornos, nas doenças psiquiátricas, né? Inclusive na medicação. E por que não entrar com medicação? Uma pergunta minha, tá? Que eu vou jogar aqui para ela, eu já até publiquei isso daí. Gordofobia, o que você acha sobre isso aí? A gente sente isso, né?
em nossos atendimentos. Pronto, perfeito. É A isso gente que eu ia falar. sente que eles passam por isso sim, né? E vai tão longe que vai até no preconceito da cirurgia, né? Sim, sim, É, sim. porque assim, o entendimento é que você é gordo porque você quer e está procurando um caminho mais fácil. Não tem nada a ver, né? Sim, sim. Ninguém é gordo porque quer, ninguém adoece porque quer, né? E não é só deixar de comer. Isso. Até porque a gente não pode deixar de comer, né? Sim, sim. Então não é simples. Então o preconceito é muito grande. Pessoal, toquei nesse assunto aqui. Nossa função das redes sociais, a nossa função do espaço Dr. Tiago Batista foi isso. Então, trazer para vocês um atendimento cada vez mais diferenciado, mais humanizado, porque o obeso, ou a pessoa que não é obesa, que tem sobrepeso, ou que tem efeito sanfona, ou que, né, eles já são vocês sabem que estão nos assistindo, é aquela pessoa, Jô, que ela já tem os paradigmas sociais, já sofre bullying. Hoje em dia a gente sabe que tem muita obesidade infantil, então às vezes o problema vem muito da infância. E tudo isso devido à desinformação. Então a gente está aqui para tratar de maneira humanizada, diferenciada, cada caso é um caso. Então as pessoas que chegam para a gente já chegam com autoestima lá embaixo, né? Então, nossa, o que vão pensar de mim que eu precisei de um atendimento de uma equipe bariátrica? O nome bariátrico é muito forte, nossa, é o fim da linha, né? Eu cheguei no fim da linha, eu fracassei. Gente, não é isso, é uma das opções que temos para tratar vocês. E muito pelo contrário, já falei isso na minha rede social antes, não é o fim da linha. Depois da bariátrica também nada acaba. Se todo mundo eu fiz a bariátrica e voltei a engordar, né? Então, ou seja, significa que a bariátrica, por ser o fim da linha, não tenho mais nada para fazer por mim depois daquilo? Tem, volta pra gente, né? Tem tratamento para reganho de peso, tem tratamento com a psicóloga, com nutri, hoje tem muita coisa. Então, a gente está aqui para realmente acolher vocês dessa maneira e levar a informação para vocês, né? Então, a gordofobia, por isso que eu toquei nesse assunto. A gente está aqui para combater tudo isso, né? Essa discriminação que até mesmo dentro de casa, do marido, da mulher com o marido, do pai com do a pai. filha. A gente cansa de receber aqui pacientes que vêm escondido para consulta. E doutor, ninguém me apoia nem lá em casa. Entendeu? Então a gente está aqui para apoiar, por falta de conhecimento, traga a pessoa aqui. A função do nosso primeiro contato, a nossa equipe, para deixar bem claro aqui, levar informação. Não significa que você vai vir para uma consulta e já ir para a faca direto. Não. Né? Você veio para receber informação e aqui a gente vai propor a melhor forma de tratamento para vocês. Tá? Tem mais alguma aí? Vamos passar logo para... É importante falar que muita gente vem para consulta e nem sabe que a obesidade é a doença, né, doutor? Quando Sim. sai da primeira consulta que... Quem está falando aqui é a Jaque, nosso administrativo, tá? Ela está querendo ir embora, nos deixar, mas antes ela só vai embora depois que eu fizer um bate-papo com ela, tá? Porque a importância do receber do paciente, viu? Cadê a Samira? Chama a Samira aí, tá? A Samira tem que estar aqui também, pode puxar. Viu, Samira? A Samira está entrando aqui agora. Viu, Samira? Vem participar aqui também, atendo aqui, você é presente aqui, ó, fica bem aqui do lado aqui, ó. Tá? Acho que aqui, mas te enquadra aí. Aqui, essa aqui é a Samira, tá? Então, o primeiro contato com a nossa equipe é o que vale, o acolhimento, né, Jaque? Então, já, Samira, pode sair, pode falar. Acho que a gente tem uma pergunta aqui que é bem interessante, que tem uma paciente, ela, creio eu que ela não é nossa, né? Talvez seja de outro Qual é o nome dela? Qual é o nome dela? É a Tatiana Amara. Tá. A primeira pergunta dela foi que ela tem 15 dias de pós-operatório, ela não sente fome, mas sente muita vontade de comer, né? E aí perguntou sobre a obrigatoriedade de vir no psicólogo no pós-operatório. Na realidade não é obrigado não, né? Isso aí já tinha que ser conversado. Mas já. aí isso vincula uma outra, né? Porque eu não estou com fome, mas estou com vontade. Se vier no psicólogo, aí a gente... Isso aí já ia responder, isso é boa, viu? O nosso administrativo fazendo um adendo aqui.
Então não é nada obrigado, tá, gente? A gente tem que ter um entendimento quando for partir para um tratamento cirúrgico, aquilo ali vai fazer parte para você. Então assim, a gente quer fazer para vocês, nada obrigado. A cirurgia é uma virada de chave na vida de vocês. Então isso tem que ser encarado antes de operar com leveza. E não como se você fosse com uma forca. Tu tá entendendo? Então aquilo entenda, nada é obrigado. Não, mas que você tem que ter um entendimento da equipe que lhe preparou, que aquilo ali vai ser de extrema importância para o resto da sua vida, para o seu sucesso. Então, assim, eu acho que a pergunta dela que ela fez, a gente já respondeu anteriormente, né? De fome é uma coisa e vontade de comer é outra, certo? Às vezes, realmente, você pode estar com fome, viu? Tem que avaliar o seu quadro nutricional, se realmente com 15 dias a dieta que você está fazendo está adequada, está com o aporte calórico que você precisa, como é que está a sua perda de peso para 15 dias de cirurgia em relação ao seu cardápio, ao seu suporte nutricional, e aí também entra, ou será que está tudo certinho e você está com uma fome psicológica, uma vontade de comer, né, Ju? Acho que isso a gente já respondeu, sim, né? Sim, é exatamente o que a gente falou, né? Isso. No preparatório, começar um trabalho de identificação, tá? Do que é fome, do que é vontade de comer e da onde vem essa fome, né? É. Até um livro chama Você tem fome de quê? Sim. Identificar qual é a origem dessa fome, dessa vontade de comer. E nesse momento é importante que você faça isso. Mas nada é obrigado, gente. Mas o que eu quero passar para vocês? É preciso, faz parte do protocolo e não furar, certo? Tudo isso porque isso faz parte do protocolo. Se você não vem, não vou. Beleza, tudo bem. Como vai ser resolvido isso aí, não sei. Mas aí você já está quebrando todo um preparo que você se comprometeu com você mesmo, né? Nem com a gente. Lógico, com a gente eu vou ficar no teu pé, tá? Para você vir. Mas também ninguém é babado de ninguém, né? Mas a gente quer que você venha, até porque o nosso sucesso depende de vocês, viu, gente? Tá? E a gente se preocupa com vocês. Vamos lá. O Carlinhos Carvalho perguntou, né, quanto tempo dura mais ou menos o processo até a cirurgia. Já respondeu isso, mas é importante a doutora falar sobre a ansiedade do processo pré-cirúrgico. É verdade. Né? Eles querem Isso já, o processo até chegar à cirurgia, né, muitas vezes desencadeia ou mostra pra gente o nível de ansiedade que o paciente tem. Né? O tempo vai depender do atendimento individualizado. Sim. Tá? Vai depender da tua facilidade de fazer os exames, da tua disponibilidade para vir nas consultas. Então, não existe um tempo determinado. Tem pacientes que conseguem fazer, acho que em 30 dias ou 20 dias, tudo. Sim, né? os exames, e outros já demoram mais. Então, assim, são vários fatores, né? E entender, gente, que o tratamento cirúrgico ele é apenas uma das fases. Voltando, vou falar isso até você entrar na cabeça de vocês aqui. Morrer, eu não aguento mais esse cara falando isso, mas é isso, tá? É uma das etapas do tratamento. Se você pergunta, Tiago, qual é a principal etapa do tratamento? Mais importante, a cirurgia não. É a etapa antes da cirurgia. Se vocês entenderem isso para mim já deu. Né? Então, eu acho que o preparo é fundamental de como vai ser o seu primeiro dia, sua primeira semana, seu primeiro mês, seu primeiro ano. Então, você sabendo disso, eu acho que a virada de chave que ela falou ainda agora vai virar com bastante leveza e não vai ser uma virada de chave que vai ser um tormento na vida de vocês. Entendeu? A Márcia daqui, ela perguntou sobre as medicações para tratamento do transtorno de compulsão alimentar. Né? Se a senhora é a favor do tratamento terapêutico? Por que não? Né? Eu estou respondendo por ela já, mas eu estou respondendo. Mas em alguns casos a gente necessita, né? E eles estão aí para auxiliar, por que não? E até perdurar depois, né? Porque a gente não tem um fator que a gente sabe que a partir daquele determinado momento você